Rapaziada, e mais um capítulo dessa treta envolvendo o atacante Pedro do Flamengo está acontecendo. Mauro César Pereira fala novamente sobre a polêmica envolvendo o Pedro e os prints da conversa que ele teve com o integrante da diretoria do Flamengo. Se liga só o que o Mauro César falou. Na verdade, ele detonou geral. Se liga! Bem, primeira coisa, nesse contexto, assim, até algumas pessoas não entendem porque eu tenho voltado ao assunto nas redes sociais, no meu canal. Eu tenho voltado ao assunto, meus amigos, porque tem muita gente, e torce pelo Flamengo especialmente, que ainda não entendeu. É inacreditável. Eu já desenhei, já expliquei, já falei. Vou tentar de novo, de novo. Por favor, não sejam tão limitados. Pensem um pouco. Primeiro ponto. Bem, se quiser saber quem foi a fonte, não dá para desenhar mais, amigo. Porra, eu não posso falar a fonte, não posso, não que eu não posso, poderia até, poderia, mas eu acho que é uma questão ética. Eu não combinei com a fonte que poderia falar a respeito, ou seja, citar o nome. Então eu vou seguir isso até o fim. Mas eu fui, de certa forma, exposto pelo clube como uma nota canhestra que desmente algo que me foi falado por pessoa de altíssimo escalão. Certo? Deu para entender? Altíssimo escalão. E está tudo nos prints. Algum cafajeste, eventualmente, na rede social, fala: você pode ter montado isso. Eu já falei, venha provar na justiça que eu falsifiquei uma conversa de WhatsApp. Vamos provar na justiça? Esse desafio eu faço para qualquer um. Me dê telefone, CPF, afirme que eu falsifiquei e vamos resolver na justiça. Os prints estão todos comigo. Os diálogos estão todos comigo. E é a sequência na qual eu disse à fonte: você deveria assumir publicamente que você é o responsável por essa frase depois da nota que foi publicada. Porque era melhor vocês ficarem quietos. Ficava quieto. Quem quiser acreditar em mim, acredita. Quem não quiser, não acredita. Eu cobrei do clube que fosse feita uma retificação naquela nota, o clube não fez. E aí eu fui lá e publiquei os prints. Agora, se alguém achar que eu falsifiquei aquilo, que prove na justiça. Está feito o desafio. Porque isso é muito grave. Qualquer um pode montar. Tá bom, então, bonito. Me prova na justiça que eu montei. Vai falar. Vai ter que escrever o nome, CPF, telefone, afirmar categoricamente: eu sou fulano de tal, moro em tal lugar, tenho esse CPF e esse telefone. E eu estou afirmando que o jornalista falsificou. Faz isso. Resolve lá na frente. Beleza? Alguém está a fim de encarar? Eu estou aqui esperando. Isso estou falando não para todo mundo, evidentemente, para os cafajestes que fazem esse tipo de afirmação, de insinuação por aí. Aí alguns acham assim: não, você não deveria falar porque você é Flamengo. Amigo, eu sou jornalista, não sou Flamengo. Sou Flamengo depois. E outra coisa, quando o jornalista dá uma informação importante, ele presta um benefício à sociedade. O jornalismo é isso, a opinião pública. Eu vou dar um exemplo, que não é o caso. Imagina o seguinte: uma prefeitura tem lá uma irregularidade. Porque isso não é uma irregularidade. Desejar vender o jogador não é irregular, né? Só é absurdo pelo preço. Que eu nem falei no primeiro momento o preço, porque fui cauteloso, aí é coisa da nossa experiência, porque o preço é tão pequeno que eu falei: cara, eu não vou dar o preço agora, eu preciso confirmar de novo esse valor, porque não tem sentido. É muito pouco. Será que pode ser um erro de digitação? O cara vai alegar que se equivocou na hora? Aí retomei o assunto e ele não disse que não era esse valor, que era mais, não, 15 milhões. E aí eu falei o valor. Mas, então, a nossa obrigação é dar informação. Se tiver uma irregularidade na prefeitura, o jornalista que tem informação, ao publicar, ele beneficia ou ele atrapalha a cidade? Ele beneficia. Certo? Qualquer notícia negativa quando publicada, quando tornado público que há algo errado, algo que pode ser ruim, algo com o qual as pessoas não gostariam, algo que as pessoas não gostariam que acontecesse, quando algo desse sentido é publicado, você ajuda a sociedade, você faz um bem àquela coletividade. No caso, se o Pedro é um jogador que o torcedor do Flamengo não quer que saia do clube, e o jornalista revela que uma importante figura do departamento de futebol o venderia pelo valor X, que é pouco, 15 milhões de euros, está atrapalhando o clube ou está ajudando o clube? Está ajudando o clube. Ele está evitando que uma maluquice tenha progresso. Embora eu achasse até que o presidente jamais deixaria vender. Mas vai que entra no processo de convencimento. Não é isso? Mas a minha intenção não é ajudar clube nenhum. Eu não estou aqui para ajudar clube nenhum. O jornalismo ajuda
a sociedade, ajuda a instituição, ajuda uma cidade, ajuda uma coletividade, quando feito corretamente, tornando público aquilo que é de interesse público. E é de interesse do torcedor do Clube de Regatas do Flamengo saber que um nome importante, que eu não posso revelar, mas, meu Deus do céu, né, gente? Do futebol do clube de futebol, do Flamengo, admitiria vender seu principal atacante por uma quantia, podemos chamar até de módica. Por quê? Não sei. E ainda disse, mas hoje ninguém pagaria isso por ele. Ele está voltando de lesão. E aí está lá escrito, porra. Então, gente, vamos usar um pouquinho a cabeça, juntar o Lé com o E, Mauro, rapidinho, mais grave, tudo isso sem você mencionar o nome do Pedro. A conversa está lá bem clara, você falando sobre atacante. Sim. E o cara jogou o Pedro na história já falando de 15 milhões e tal. Então, o Mauro assim, ainda cita o Okafor, Isso, o Mauro não deu uma cavada, não fez uma cavada para criar um problema e tal. Aí o Pedro, como é que vai ficar a situação do Pedro? Não, o Mauro nem tocou no assunto, pelo menos na conversa que está printada, nem está no assunto, e ele coloca, mas tem o Pedro, né? Como se falasse assim, a gente tem um problema aqui. Isso. O Pedro é um problema. Como é que eu vou trazer um outro se eu tenho o Pedro? Por uma questão de gestão e tal, ainda fala isso. Tá aí, rapaziada, Mauro César Pereira, mais uma vez entrando nesse assunto aí envolvendo Pedro, né? Que Pedro seria uma pedra no sapato lá no Flamengo. Vocês estão de sacanagem, né, cara? Vocês estão de brincadeira falar uma coisa dessa, né? Mencionar um troço desse. Cara, olha... E o Mauro já cantou a pedra aí, né, cara? O Mauro já cantou a pedra aí. Quem foi que passou essa mensagem pra ele, né? Com quem que ele tava conversando pelo WhatsApp? Sacanagem, cara. Sacanagem pura, pura. Cara, o Pedro... estamos com razão de questionar, de ficar por conta, porque o Pedro é o melhor atacante do Brasil, cara. Me fala aí um atacante melhor do que Pedro. Não tem. Não tem. E não é soberba flamenguista, não. É porque não tem mesmo. E tá de sacanagem, né? O camarada virar e falar: não, 15 milhões, ninguém vai pagar isso pelo Pedro. Tu tá de sacanagem, cara. Tu tá de sacanagem, cara. O Pedro, machucado, cara, nego paga até mais do que isso. Se quer saber. Paga. Eu já vi palmeirense dizendo que era para juntar Vitor Roque, para juntar não sei quem, juntar mais um dinheiro e pegar Pedro. E aí? Então assim, cara, esse camarada, que eu também não vou falar o nome aqui, tá de sacanagem, cara. Mas todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Cara, olha, cogitar em vender o Pedro já é absurdo. Mandar uma mensagem dessa então, nem se fala. Nem se fala. Então assim, e tem outra coisa, hein? Se o Felipe Luiz, o BAP, tiver envolvido nisso, perde muito no conceito da torcida. Perde demais. Principalmente o Felipe Luiz. Eu quero acreditar que não, tá? Eu quero acreditar que não. Pelo caráter, pelo bom senso que ele tem e pelas entrevistas que ele deu a respeito do Pedro, dizendo que ele estava maluco da vida para o Pedro voltar e que deu a entender que ele ia arrumar um jeito de encaixar o Pedro no time. Então, assim, se acaso estourar alguma coisa aí envolvendo o Felipe Luiz, a torcida vai ficar magoadíssima, vai ficar furiosa. Mas eu quero saber de você. O que você está achando dessa novela toda sobre o Pedro, sobre essa pessoa aí que conversou com o Mauro César e sobre tudo mais, cara? Eu tô pé da vida com isso. E você também tá? Deixe seu comentário, deixa aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!